Amiga, vamos lá então em bioquímica. E aí aqui a gente vai ver sobre cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. E o que é a cadeia respiratória? Para fazer adenosina trifosfato, ATP, que é energia. Então, nós temos 3 estágios na respiração aeróbica. Nós já vimos esse, agora a gente vai ver esse. Então, para resumir, no estágio 1, oxidação de combustível orgânico, nós transformamos os macronutrientes em micronutrientes. O que são macronutrientes? Proteína, lipídios e carboidratos. Nós temos que transformar ele em micros, ou seja, em coisas pequenas. Então, uma proteína vira aminoácido, os lipídios viram ácidos graxos e o carboidrato vira glicose. A glicose do carboidrato vira piruvato para, sim, virar acetil-CoA e entrar aqui no segundo estágio. Então, todas as fases vão estar interligadas por algum motivo. Aqui ela transformou macro em micro e teve como resultado glicose piruvato. E aí, como acetil-CoA, entrou no ciclo de Krebs, que a gente viu para NP1. Além de ATP, o ciclo de Krebs vai produzir NAD e FAD. Aqui, ó, NADH e FADH. E isso aqui nós vamos usar aqui, no terceiro estágio, que é a cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. E é esse o estágio que tem mais produção de ATP. Então, aqui, para lembrar o ciclo de Krebs, a gente produz NADH e FADH. E aqui, para lembrar onde são produzidos, a glicose acontece no citoplasma. O professor falou pra gente lembrar porque a glicose tem C, no citoplasma. Por que só a glicose acontece no citoplasma e o ciclo de Krebs e o transporte de elétrons acontece na mitocôndria? Porque a glicose tá tentando entrar na mitocôndria. Quando a gente tá lá estudando, no fundamental, no 6º ano, a professora fala, gente, mitocôndria é o que mais dá energia pra gente. E então, por isso que a glicose, só ela acontece no citoplasma, porque ela tá tentando entrar na mitocôndria. E aí, o ciclo de Krebs, que fornece ATP, acontece na mitocôndria. E o transporte de elétron, que também dá muito ATP, que é aquele terceiro estágio que eu falei, também acontece na mitocôndria. Então, aqui é como funciona, bem rústico mesmo. Primeiramente, aqui tá desenhando uma célula. Isso é que a gente viu faz muito tempo, no fundamental. Célula, aí tem o núcleo, tem vários organelas, e aí tem a mitocôndria que também, faz parte daqui. O citoplasma é toda essa parte aqui, ó. É como se fosse um gelzinho que tá dentro da célula. Então, aquilo que eu comentei que a glicose acontece no citoplasma, a glicose acontece aqui, no citoplasma, porque ela tá tentando entrar na mitocôndria. Já o ciclo de Krebs e esse estágio 3, de transporte de elétrons, acontece na mitocôndria. Então, aqui, para saber como que é, a gente tem uma membrana da organela, outra membrana, a matriz mitocondrial, e isso aqui é o espaço intermembranal. Então, para você ter uma noção, espaço intermembranal é como se fosse o gel do citoplasma. Aqui é uma membrana e aqui é outra membrana. Então, é isso aqui que nós vamos ver aqui. Uma membrana, outra membrana e o espaço intermembranal como se fosse o gelzinho, entendeu? O que a gente viu aqui é aqui. E aqui a gente tem a matriz mitocondrial, E aqui a gente tem a matriz mitocondrial. Então, para você pensar bem, olha. Se a membrana está perto da matriz, ela é chamada de membrana da crista mitocondrial. Como assim?
Eu não comentei que isso aqui é uma membrana, isso aqui é outra membrana, isso aqui é o espaço intermembranal, ou seja, espaço entre membranas, e aqui é a matriz mitocondrial. Se essa membrana tá perto da matriz, como que ela chama? Matriz, né, cristas mitocondriais. E essa aqui que não está perto é a membrana da organela mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o citoplasma, que foi o que eu comentei, que é isso aqui. Membrana, espaço entre membranas, membrana, matriz. Aqui nós vamos ter complexos, né, que a gente viu já. E aqui, né, o ATP sintase. Então, é praticamente isso. O transporte de elétrons vai ser feito pelos complexos até aqui ó, cadeia de transporte de elétrons. E aqui começa o ATP sintase. Aqui, ó, última fase. Como que acontece o ATP sintase? Através do ATP sintase. Então, aqui tá falando que ele sintetiza o ATP jogando os elétrons. Então, aqui é a mitocôndria, né? E aqui são os complexos. Então, de novo, o que eu comentei. Uma membrana, outra membrana, espaço entre membranas, que é o espaço intermembranal, matriz mitocondrial, né? E essa aqui é a membrana perto da matriz mitocondrial, chamada de crista membrana. Então, nós vamos ter complexo 1, 2, 3, 4 e o ATP sintase. É importante saber os nomes. Complexo 1 chama desidrogenase, complexo 2, succinato desidrogenase, complexo 3, citocromo oxidorredutase, complexo 4, citocromo oxidase. E essas coenzimas aqui, né, essas coisinhas aqui, são proteínas móveis. Ou seja, como que chama isso aqui? Estágio 3, que é o transporte de elétrons, né? Transporte 3. E aí, então, é um transporte de elétrons, né? Então, o que vai transportar o elétron desse complexo para esse? São essas proteínas móveis, que vai pegar desse aqui, vai pegar o elétron desse e vai caminhando para chegar aqui. Aí vai chegar até aqui. Depois a gente vai ver isso com mais calma lá pra frente. Mas a primeira chama ubiquinona e a segunda chama citocromo C. Então, agora a gente vai começar com o NADH. Então, a gente tem uma membrana, outra membrana, espaço intermembranal, matriz mitocondrial. Nesse aqui é o NADH, não pode confundir. No NADH, a gente vai usar o complexo 1, 3 e 4. Como que eles chamam? Desidrogenase, citocromo oxidorredutase e citocromo oxidase. Então, aí aqui, né, a ubiquinona, o citocromo C, aqueles que vão transportar. Aqui a gente tem o carregador fosfato e o ATP sintase. Então, começando o transporte. A gente começou perdendo elétron, ou seja, oxidação, perdeu o elétron do NADH e veio pelo complexo 1. Como chama o complexo 1? Desidrogenase. Aí, do complexo 1, a gente tem já o elétron e ele já mandou aqui para o espaço intermembranal. Então, a gente já pegou o elétron do NADH, já levou para o complexo e o complexo já conseguiu levar os elétrons para o espaço intermembranal. Agora, a gente vai transportar esse elétron que estava aqui pela cadeia transportadora. Então, aqui, ó, tá vendo que tá transportando. Chegou no complexo 2, no complexo 3, desculpa, porque no NADH a gente usa o complexo 1, 3 e 4. Então, chegou no complexo 3 e ele já também manda mais 4 elétrons para o espaço intermembranal. Aí, o citocromo C vai andar mais uma vez com o elétron, vai carregar ele.
chegou no complexo 4 e ele já manda 2 elétrons. Então, o primeiro manda 4, o terceiro 4 e o quarto manda 2 elétrons. Então, 4, 4, 2. Lembra aquela música? É vida rasa, aquelas que nós não deixamos pra depois. Informação do CRIA, 4, 4, 2. Quando chegou aqui no complexo 4, ele libera água. Então, é isso. Aí aqui eu tô falando, né, que tirou o elétron daqui, colocou no complexo, o complexo já levou aqui. E aí já tá passeando, vai passeando, que estimula quimicamente, né? Os complexos, ele consegue estimular quimicamente para sair elétrons para esse espaço intermembranal. Então, no total do NaDH, a gente vai ter 10 elétrons no espaço intermembranal. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Agora, a gente vai precisar do quê? Porque a gente já transportou os elétrons para cá. A gente agora vai precisar fazer a ATP desses elétrons. Então, lembra que é o carregador fosfato e aqui é a ATP sintase. Aqui é um fosfato e aqui a gente tem ADP, ó. A gente sempre teve ADP ali embaixo, tá vendo? Como que a gente faz ATP? ATP é adenosina trifosfato. ADP, adenosina difosfato. Então, ADP, a gente só tem 2 fosfato. ATP, a gente vai ter 3 fosfato. E nós queremos o quê? ATP, é ATP que dá energia. Esse aqui não dá nada. Então, como que a gente vai transformar o ADP que a gente já tem aqui na matriz? Porque aqui é a matriz, aqui é o espaço intermembranal, aqui é a membrana e aqui é a membrana. Como que nós vamos fazer? O carregador fosfato é o próprio nome dele. Ele vai carregar o fosfato que está aqui em cima para baixo. E o ATP sintase vai sintetizar, né? E vai transformar o ADP em ATP. Então, aqui a gente tem o fosfato aqui em cima. Como que a gente vai trazer o fosfato aqui embaixo pra gente transformar de 2 para 3? Pra somar, né? A gente vai pegar o carregador fosfato, ele vai pegar o que tá em cima e vai transportar embaixo. O ATP sintase vai transformar em ATP. Aí agora outra coisa. Nós temos, né, 4, 4, 2. Então, o NAD colocou 10 elétrons no espaço aqui. Para fazer um ATP, nós vamos usar 4 elétrons. Então, aqui, 4 elétrons, 1 ATP. 4 elétrons, 1 ATP. 2 elétrons, e agora? É metade, não é? Então, é metade. 1 mais 1, 2. 2 mais meio, 2,5. Então, o NADH vai produzir 2,5 ATP. É só você decorar que o NADH produz 2,5 de ATP. E aqui tem umas perguntas. Onde está inicialmente o fosfato utilizado para ser fosforalizado? Onde que ele está inicialmente? No espaço intermembranal. Para onde que vai ir esse fosfato? Para a matriz mitocondrial. Como que o fosfato vai entrar? Como que ele vai sair daqui para ir aqui? Com a ajuda do carregador fosfato. Qual que é a molécula fosforizada? A ATP. O que é fosforilação? É adicionar um fosfato. E após fosforilação, qual que é o nome da molécula? ATP. Então, praticamente isso. Aqui eu tô resumindo, né? Então, o NADH foi isso. Se você quiser, você pausa para ler, porque aqui tá escrito resumidamente.